Comigo agora é o Douglas Tocuno, head do Waze Carpool no Brasil. E a gente vai continuar com essa temática da mobilidade, agora falando dessa questão dos espaços compartilhados dentro dos veículos, né? Infelizmente, né, Douglas, a gente vê que a realidade é que a maioria dos carros rodam com uma pessoa, mesmo que as pessoas estejam fazendo trajetos parecidos, né? Exatamente. E, bom, o Waze Carpool, inclusive, nasceu com esse objetivo, né? Todo mundo aqui, acho que costuma usa o Waze, está acostumado a, mesmo conhecendo o trajeto, usar o Waze para encontrar o atalho, encontrar o caminho mais rápido para o seu destino. E o que a gente percebeu é que essa missão simplesmente de economizar tempo das pessoas não é o suficiente. E o Carpool nasceu com esse objetivo, de entendendo que muita gente está indo para os mesmos lugares, na maior parte das vezes, sozinhos nos carros. E o Carpool tem uma missão muito importante de tirar carros das ruas, colocando gente dentro dos carros. Exatamente. E como que começou isso? Começou primeiro globalmente e agora aqui no Brasil. Como que é a operação global e agora chegando aqui no Brasil? Na verdade, o Carpool nasceu como um piloto em Israel, que a gente costuma dizer é nosso quintal de casa, né? E depois a gente expandiu esse teste para alguns estados nos Estados Unidos. E depois, na verdade, o Brasil é o primeiro mercado internacional a receber o Carpool em nível nacional. Então, o Brasil é o nosso grande mercado de inovação, é um mercado super importante para o Waze, é um dos 3 maiores mercados do Waze no mundo. E de verdade, o Brasil é o grande mercado e o primeiro mercado a receber esse produto em nível nacional. E como que vocês fizeram essa avaliação dentro do Waze e perceberam que o Brasil, tomaram essa escolha de que o Brasil seria uma área muito importante para vocês darem o pontapé e começarem esse projeto? Bom, primeiro que, como já mencionei, o Brasil, por ser já um dos principais mercados em termos de números de usuários, a gente também tem a maior cidade do Waze no mundo, que é São Paulo, com mais de 4 milhões de pessoas usando todos os meses. O brasileiro tem essa veia de inovação também, né? Então a gente vê como o Brasil adota tecnologias de maneira muito rápida. Então foi uma combinação de fatores e, obviamente, a gente ter trânsito muito ruim, né? Nas principais cidades, que também não é exclusividade do Brasil. Mas a gente viu que essa combinação de grande base de usuários, uma veia de inovação e de adoção de produtos de tecnologia, combinado com um trânsito ruim, trouxe o Carpool para o Brasil primeiro que muitos outros mercados. E o que é legal da iniciativa é que a gente sempre fala que o futuro da mobilidade ele não é relacionado a um modal, né? São várias soluções, é a integração de várias soluções que vão fazer com que os nossos deslocamentos sejam mais eficientes, mais seguros. Vocês já vinham com essa super revolução que o Waze trouxe de relação aos caminhos, né? De você entender melhor os caminhos mais eficientes para o seu trajeto e agora uma nova solução que inclui a carona. Vocês também acreditam nisso, assim, que não existe uma solução só, gente, é uma integração de inovações que vão fazer com que a gente tenha um futuro mais móvel, mais tecnológico, mais eficiente. Acho que quando a gente percebe que quando se imagina futuro de mobilidade, se olha muito em tecnologia, né? Então se pensa no Hyperloop, se pensa no carro autônomo ou no carro voador até, mas tem um componente muito importante que é a questão do comportamento. Não existe solução tecnológica se a gente não aliar isso a um comportamento diferente, que é a questão de compartilhar os espaços, né? Isso inclui transporte público, etc. Então, a gente acredita muito nessa questão de compartilhamento. O Waze nasceu desde o começo como uma comunidade, primeiro de editores de mapa, depois de motoristas e agora de caronas. Então, para a gente, o importante é ter, obviamente, cada vez mais opções para que você se locomova da forma que for melhor para você, mas, além de tudo, acima de tudo, que você compartilhe, né? Compartilhe os espaços. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente, quando começa a ver números, né? Você vê que em São Paulo temos 80% das vias ocupadas por carros. Se a gente trocasse a tecnologia por carros autônomos, continuaríamos temos o problema de carros. Congestionamento de carros autônomos ou de carros voadores. Então, e a taxa de ocupação é muito baixa, né? A gente tem um dado de 1,4
por veículo, que é muito pouco. A gente precisa colocar mais gente dentro dos carros. Quando a gente começa a ver que você vai ter uma opção nova, que é poder ir de carro com alguém ou com outras pessoas, que vai ser econômica, eficiente e barata, e rápida para você chegar, acho que as pessoas começam a ter esse incentivo para mudar o comportamento e compartilhar esses espaços. E agora, com vocês já operando aqui no Brasil, quais são os próximos passos? Qual que é o planejamento de vocês para a atuação aqui no nosso país? Bom, a gente está trabalhando muito forte em parcerias com empresas, universidades. Na verdade, qualquer grande centro que acumula muita gente indo para o mesmo lugar ao mesmo tempo, a gente tem um interesse muito grande de tentar fazer uma parceria e ajudar com que as pessoas mudem esse comportamento. Então, a gente trabalha muito forte perto de grandes empresas como, por exemplo, Natura, IBM, Magazine Luiza, entre outras, que querem estimular esse comportamento para os funcionários. Então, a gente ajuda muitos deles nesse processo de explicar o que é o produto, dar algum benefício, por exemplo, subsidiar carona por um tempo limitado. A gente ajuda eles em todo o processo de comunicação, tirar dúvidas, principalmente a questão de segurança, que sempre aparece e acho que é muito válido. Então, a gente tem um trabalho muito forte de parcerias com esses grupos, seja empresas ou universidades. A gente também tem trabalhado muito regionalmente, entendendo, por exemplo, um bom exemplo que a gente tem é uma parceria em Recife com o Porto Digital, que tem 9.000 pessoas que trabalham num local que praticamente uma ilha em Recife, tem um problema de trânsito, tem um problema de falta de opções de mobilidade, e o Carpool está atendendo de uma maneira muito, muito bem, né? Então, a gente tem trabalhado tanto com empresas, como também em níveis regionais, para tentar entender aonde o Carpool pode resolver ou ajudar a melhorar o problema de mobilidade. E Douglas, você tocou num ponto importante que eu acho que pode ser dúvida de muitas pessoas, que é essa questão da segurança, que talvez fosse um impeditivo para a gente utilizar ou oferecer carona ou pegar carona. Vocês têm um mecanismo muito legal que você pode escolher, por exemplo, entre pessoas da sua empresa, então que já teria algum elo com você. Me explica melhor quais são os mecanismos que vocês têm hoje dentro do Waze Carpool para facilitar essa questão da segurança. Bom, esse tópico é muito importante, é o que mais a gente ouve de pergunta, de questionamento, até como uma barreira inicial para que as pessoas comecem a fazer a carona. Mas um dos pontos importantes que acontece dentro do nosso produto é que a carona ela só acontece quando os dois lados aceitam, né? Então isso é um ponto importante porque as pessoas estão acostumadas a chamar, por exemplo, um transporte privado ou um táxi e ver uma pessoa que ela vai descobrir na hora que entrar no veículo, né? Então no nosso caso, quando você escolhe uma pessoa, você também tem que ser aceito pela outra parte. Então a carona só vai acontecer quando esses dois lados se acordarem em fazer a carona. E a gente ajuda e a gente dá o máximo de ferramentas possível para que os usuários tomem a escolha certa, ou façam a escolha que cada um se sente confortável, porque também segurança tem essa questão de que uma pessoa tem um nível de conforto diferente de que outra. Então a gente traz o máximo de ferramentas, como por exemplo, filtros de mesmo gênero, então você vai, principalmente no caso de mulheres, que vai poder escolher, quero fazer carona só com mulheres, ou um filtro só de colegas de trabalho. E isso a gente valida através do e-mail corporativo. Então, não tem como uma pessoa fingir que trabalha na determinada empresa. Então, a gente valida dessa forma. E outro ponto que ajuda nessa questão de segurança é você poder se comunicar com a outra parte através de um chat dentro do aplicativo. Então, ou até ligar através de um número de roteamento. Então, você consegue ter um nível de comunicação até antes de você fazer a carona, para entender realmente, olha, eu já escolhi a pessoa, agora deixa eu checar aqui, deixa eu perguntar, ou deixa eu verificar a rede social, a gente permite que você verifique LinkedIn, Facebook. Então, tudo isso ajuda em tomar a decisão que é mais confortável para a pessoa. Muito obrigada, Douglas. Agradeço o convite de você ter aceitado participar aqui do bate-papo da nossa transmissão online.